Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e você sabe, nós buscamos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Vamos começar hoje a análise de Daniel capítulo 2 e o misterioso sonho do rei Nabucodonosor. Qual o seu significado? Qual a sua mensagem para os dias em que vivemos? Portanto, não saia daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu gostaria de, antes de entrar no assunto de hoje, oferecer para você um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. O Guia de Estudos Evidências, que chegará gratuitamente em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Para solicitar, basta entrar no site biblia.com.br ou ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou ativar o QR Code que está aí na sua tela e fazer a sua inscrição. Nós queremos mandar um presente para você. Daniel capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes do livro de Daniel, bem como um dos principais temas de toda a Bíblia. Ele também é um dos capítulos ou das profecias mais longas. Eu explico você por quê. Esse tema de Daniel começa no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, de acordo com Daniel 2, verso 1. Então estamos em algum lugar entre abril de 603 a.C. e março de 602 a.C., de acordo com o calendário moderno. Aqui você verá como Deus deu a um rei pagão a revelação de uma sucessiva continuidade de impérios mundiais. Isto não quer dizer que o rei Nabucodonosor tenha recebido de Deus o chamado dom de profecia, assim como Daniel teve, mas sim que Deus tinha um plano maior naquele episódio. Aliás, mesmo antes de Nabucodonosor, houve outros personagens importantes da história que receberam revelações de Deus em forma de sonho, sem necessariamente receberem o dom da profecia. Isto é, eles tiveram uma revelação de Deus, mas não poderiam ser chamados de profetas do Altíssimo. As revelações foram dadas a eles como uma exceção, digamos assim, ou um ato de misericórdia de Deus para alcançar pessoas através deles. Esse foi o caso, por exemplo, do sonho que Deus deu a Faraó na época de José no Egito, ou também a Abimeleque nos dias de Abraão. Agora, já no início do capítulo 2 de Daniel, nós temos um problema cronológico para resolver nesse programa, tá bom? É que na abertura do livro de Daniel está justamente assim, eu vou ler para você. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Daniel capítulo 2, verso 1. Ou seja, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho especial e Daniel será o sábio que conseguirá interpretar esse sonho. Mas nós temos um problema aqui, sabe qual é? O problema é o seguinte, Daniel capítulo 1 descreve como no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor veio da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. Daniel capítulo 1, versículo 1. Assim nós já vimos como o rei Nabucodonosor ordenou que Aspenaz levasse consigo alguns israelitas de ascendência real, de nobreza, para serem treinados para o serviço do rei. Isto incluía Daniel e os seus companheiros hebreus. Pois bem, de acordo com o que a Bíblia diz, o curso de treinamento de Daniel e seus companheiros duraria 3 anos. Daniel 1, verso 5 diz isso. Após esses 3 anos, Daniel foi testado e entrou para trabalhar no serviço do rei, conforme o capítulo 1, versículos 18 a 21. Assim, antes de Daniel entrar para o serviço no palácio, pelo menos 3 anos de governo de Nabucodonosor já haviam se passado. Você entendeu? Logo, os eventos de Daniel capítulo 2, com Daniel fazendo parte da corte dos sábios ali de Nabucodonosor, não poderia ter ocorrido ainda como está escrito na Bíblia, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Sabe por quê? No segundo ano de Nabucodonosor, Daniel ainda estaria no período de treinamento.
Então parece que tem uma contradição da Bíblia. Como resolver esse dilema? Bom, vamos desenrolar devagarzinho esse nó cronológico. Aliás, Daniel abriu e fechou essa nova seção de seu livro com referências cronológicas muito claras. No início ele diz que aquilo aconteceu no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, versículo 1. E ao final do texto ele permaneceu trabalhando na corte do rei até o primeiro ano do reinado de Ciro. Depois você lê aí em Daniel 2, 21. Isto indica que havia ali um interesse no progresso dos eventos, no progresso cronológico deles e também nas profecias dadas por Deus. À medida que o livro de Daniel se desenrola, a cronologia exerce um papel importante sobre tudo aquilo que Deus revelou. E quanto à suposta incongruência desse segundo ano de Nabucodonosor? A coisa fica ainda mais complicada se a gente atentar para o fato de que a data da vinda de Nabucodonosor a Jerusalém, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, conforme Daniel 1, verso 1, isto contradiz, aparentemente, uma outra informação dada pela própria Bíblia, em Jeremias capítulo 25, versículos 1 e 9. A palavra do Senhor que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e assobio e de perpétuas desolações. Jeremias capítulo 25, versículo 1 e versículo 9. Eu não sei se você percebeu bem, mas esta passagem de Jeremias refere-se ao ano quarto de Joaquim, que seria o primeiro ano de Nabucodonosor. Agora raciocine. Se essa invasão aconteceu em 605 a.C. e o terceiro ano de Joaquim é também 605 a.C., o leitor atento perguntará como podem o quarto e o terceiro ano de um mesmo rei serem o mesmo período de tempo? Esta é uma pergunta válida e crucial, e muitos críticos a levantam para duvidarem da Bíblia. Será que os autores cometeram um erro ou a resposta estaria no sistema de contagem? Uma autoridade mundialmente conhecida em cronologia da Bíblia e do Antigo Oriente Médio, chamado Edwin Thiele, autor de um dos livros mais importantes sobre o assunto, Os Misteriosos Números dos Reis Hebreus, informa-nos que 2 sistemas de contagem eram empregados para os reis hebreus: o ano de ascensão, pós-data, e o ano de não ascensão, antedata. No sistema ano de ascensão pós-data, a parte do ano que restava era designado o ano de ascensão do novo rei entronizado. Ele não era contado. Eu sei que, dito de maneira técnica, isso pode ter ficado um pouco confuso, mas fique tranquilo. Eu vou explicar para você de uma maneira mais simples, tá bom? Vamos lá. A cronologia dos reis hebreus baseia-se principalmente em uma série de durações de reinados e referências cruzadas nos livros de Reis e Crônicas. Nesses livros, a ascensão de cada rei é datada em termos de reino do seu contemporâneo do Reino do Sul, no caso de Judá, ou do Reino do Norte, no caso Israel. Pois bem, infelizmente, algumas dessas referências cruzadas parecem não coincidir, de modo que um reinado que, por exemplo, se diz ter durado 20 anos, resulta em uma referência cruzada que daria um resultado de 19 ou 21 anos. Parece que tem uma discrepância aí. Aí, nesse ponto, o Dr. Thiele, aquele que eu mencionei, notou que as referências cruzadas fornecidas durante o longo reinado do rei Asa de Judá tinham um erro cumulativo de 1 ano para cada reinado sucessivo dos reis de Israel. A primeira referência cruzada resultou em um erro de 1 ano, a segunda, 2 anos, a terceira de 3 anos e assim por diante. Aí, na sua pesquisa, o Dr. Thiele conseguiu demonstrar que isto se devia a 2 métodos diferentes de calcular os anos do reinado: o método do ano de ascensão e o método do ano de não ascensão. Esses 2 métodos de contagem eram usados ao mesmo tempo e funcionavam assim. Embora o ano novo, para eles, começasse sempre numa época diferente da nossa, vamos apenas ilustrar essa situação para que você possa ter uma noção como seria se fosse com o nosso calendário, tá bom? Então vou colocar aqui no telão e você vai ver.
Aqui está um calendário conforme nós usamos hoje, mostrando o mês de dezembro e janeiro. Agora, suponhamos que um rei morresse em 31 de dezembro e começasse a reinar apenas no dia 1º de janeiro, tá bom? Se fosse assim, não haveria problema. No entanto, se o velho rei morresse em 1º de dezembro, o novo reinado dele começaria a contar apenas em janeiro. E o que nós faríamos com esses 30 dias restantes? De acordo com o método do ano da ascensão, esses 30 dias aqui de dezembro seriam chamados de ano da ascensão e eles não contariam. O primeiro ano do reinado do novo rei seria computado apenas em 1º de janeiro em diante, ou seja, a partir do 1º dia do ano novo. E o segundo ano de reinado dele seria em 1º de janeiro do ano seguinte. Você entendeu a comparação? Agora, no método de ano de não ascensão, o primeiro ano do rei só começava com o primeiro mês do ano seguinte, isto é, do ano novo. Então, a contagem de não ascensão ou antidata era o método de contar os anos do reinado de um rei, começando a partir de quando ele assumiu o trono, mudando assim para o segundo ano no próximo ano. Eu vou mostrar mais um diagrama para você que vai ilustrar esses métodos e como funcionava o 3º e 4º ano de Joaquim, como eles seriam computados ou calculados na Bíblia por ambos os métodos. Quer ver? Vamos voltar aqui para o telão. Então, suponhamos no método de ascensão que o rei assumiu o trono em qualquer parte do ano anterior. Mas o primeiro ano, de fato, só seria contado no ano novo. Então, ele teria 1º ano, 2º ano, 3º ano. Esta é a cronologia que encontramos em Daniel, capítulo 1, versículo 1. Mas se você usar o método de ano de não ascensão, o primeiro ano do reinado dele é assim que ele assume o trono, e não no ano novo seguinte. Então ele teria o primeiro ano em que ele assumiu o trono, e no ano novo, que na contagem do ano de ascensão seria o primeiro ano do governo daquele rei, seria, na verdade, o segundo ano pelo outro método cronológico. E assim nós teríamos a contagem do 2º, 3º e 4º ano, que é usada em Jeremias capítulo 25. Você percebeu, então? Isto resolve o problema, a aparente discrepância. São apenas 2 métodos de contagem diferentes, um usado por Daniel, outro por Jeremias. E eu tenho mais evidências que ajudam nesse entendimento. Em 1956, o Dr. Wiseman publicou uma famosa crônica babilônica dos reis caldeus. Era uma coletânea de tabletes cuneiformes que indicam que, em Babilônia, era empregado o método de ano da ascensão. Logo, tudo indica que Jeremias parece ter seguido um método e Daniel outro. O método do ano da ascensão, comum em Babilônia. Somente isso, não há nenhuma discrepância entre os autores. Usando o método do ano de ascensão, Daniel pôde identificar o nosso ano 605 a.C. como sendo o 3º ano do reinado de Joaquim e o ano da ascensão de Nabucodonosor como rei da Babilônia. Por outro lado, Jeremias pôde designar o mesmo ano como sendo o 4º de Joaquim e o 1º de Nabucodonosor, seguindo o método de ano de não ascensão. Agora vamos ver isto de uma maneira mais clara ainda. Eu vou voltar aqui para o telão. Preste atenção. Aqui eu tenho então uma tabela diagramada como seria o ano da ascensão real. Você tem aqui o ano 605, que é o ano que Nabucodonosor captura Jerusalém, e se eu olhar pelo método de Daniel, nós temos então o 3º ano do rei, que em Jeremias seria o 4º ano. E nos anos de Nabucodonosor seria um pouquinho antes do 1º ano de reinado dele, se eu usar a técnica do ano de não ascensão. Você percebeu? Além disso, há também uma excelente evidência astronômica que nos ajuda a precisar ainda mais a data do reinado de Nabucodonosor. Eu vou mostrá-lo para vocês. Vamos voltar aqui na tela. Este aqui é um tablete cuneiforme muito importante. Ele é chamado de VAT 4956. É um diário astronômico da Babilônia que registra 13 observações lunares e 15 observações planetárias. Ele detalha a posição da Lua e dos planetas em relação a certas estrelas e constelações, indicando os dias e os meses ao longo do 37º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E as observações astronômicas registradas neste tablete cuneiforme só podem corresponder
ao ano que começa na primavera de 568 e termina na primavera de 567 a.C., isso de acordo com o calendário que usamos hoje. Agora você pergunta, e como é que nós sabemos tudo isso? Porque vários desses registros astronômicos estão tão bem preservados que podem ser verificados por cálculos modernos graças à ajuda dos nossos amigos, os astrônomos. Um eclipse lunar, você sabe, ocorre todas as vezes que a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, causando uma sombra da Terra na Lua que pode até ser vista a olho nu. A lógica, então, é relativamente simples. Para indicar ou determinar a data de algum evento específico do passado, que ocorreu há milhares de anos, quando uma tabuinha cuneiforme declara aquele evento, falando, por exemplo, que tal coisa coincidiu com o eclipse do Sol ou da Lua, aí é simples. Basta que os astrônomos calculem com avançados métodos de computador quando, no passado, houve um eclipse visível naquela região do planeta e aí temos uma data já calculada de acordo com o calendário juliano ou gregoriano. Percebeu? Para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, eu sugiro com entusiasmo esse livro sobre a cronologia babilônica, publicado por Richard Parkin e o Aldo Duberstein. Esse livro é técnico, mas ele é muito importante e ele oferece muitos detalhes curiosos sobre o modo como eles contavam o tempo naquela época. Agora, é claro que você não precisa ser um especialista nesse monte de áreas que eu acabei de falar para entender a palavra de Deus. Mas eu apresento isso para você aqui no Evidências, sabe por quê? Para que você possa ver que o estudo da Bíblia é um estudo sério, profundo e técnico. Não é uma aventura intelectualmente medíocre, como alguns críticos querem sugerir a respeito da religião. Aliás, eu quero mostrar para você uma declaração muito interessante. Esse que vai aparecer para vocês aqui é um teólogo alemão muito conhecido, o Dr. Martin Noth. Ele era antigo professor de Bíblia Hebraica na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Veja o que ele declarou sobre a astronomia. A confirmação astronômica pode converter uma cronologia relativa que apenas estabelece a sequência dos eventos numa cronologia absoluta, um sistema de datas relacionadas com o nosso calendário moderno. Essa informação é muito importante. Agora também é interessante observar que há eclipses parciais e eclipses totais. E é bastante importante saber qual deles estamos falando, por exemplo, em determinada situação astronômica, pois uma vila ou uma cidade específica, só para você ter uma noção, teria em média uns 40 eclipses lunares e mais uns 20 eclipses solares num prazo de 50 anos, isso eclipses parciais. Agora, um eclipse solar total só teria um a cada 400 anos. Então esse fato é importante, por quê? Porque ele isola uma única data de observação para atribuir aquela tabuinha cuneiforme a um ano específico. Ou seja, seria inútil e ingênuo os astrônomos apontarem uma combinação idêntica de posições astronômicas descritivas no tablete que se repita apenas a cada 40 mil anos. Em outras palavras, as observações registradas naquele tablete cuneiforme babilônico só podem coincidir com uma única visibilidade astronômica muito específica, pois outra semelhante só aconteceria dezenas de milhares de anos depois daquele evento. Pois bem, de acordo com essa crônica babilônica, um eclipse lunar como aquela que aconteceu com aquelas condições específicas ocorreu no 15º dia do terceiro mês, que de acordo com cálculos modernos, seria em 4 de julho de 567 a.C. Esse eclipse começou ao anoitecer e, segundo os astrônomos, ele não podia ser visto da Babilônia. O astrônomo babilônico, então, o calculou com base no ciclo de eclipses que eles chamavam de Saros. E então ele escreveu no tablete Atalu-Sim, ou eclipse lunar calculado. E Sar-Lu seria invisível por causa do tempo. Isso talvez porque estava nublado aquela noite. A palavra Saros, portanto, na língua caldeia, significa eclipse e cobre um período de 6.585,32 dias. Eles são muito precisos. 223 meses sinódicos e quase 18 anos que os babilônios calculavam. Após esse mesmo período, os mesmos eclipses lunares e solares se repetiriam.
Portanto, em um Saros, há uma sucessão de 13 eclipses lunares totais e 15 parciais e 12 eclipses solares totais, ou seja, 16 anulares e 15 parciais. O mês sinódico, que eu acabei de mencionar, é o tempo que a Lua leva para dar uma volta completa ao redor da Terra e retornar ao mesmo ponto de conjunção, tornando o Sol uma referência. O mês sinódico, portanto, é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos. Obrigado, astrônomos. Esse tablete cuneiforme, portanto, confirma definitivamente que o ano 37 do reinado de Nabucodonosor corresponde a 567 a.C. em nosso calendário. E como a destruição de Jerusalém ocorreu no 19º ano do seu reinado, ou seja, 17 anos antes de 567 a.C., Jerusalém foi, sem dúvida, destruída no ano 586 a.C. Mas talvez você já tenha visto que em alguns livros falam de 587. Essa datação vem da interpretação das palavras de Jeremias. Eu vou ler para você na Bíblia. Ele diz o seguinte: a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Jeremias 32, verso 1. Ora, se o ano de 37 de Nabucodonosor foi 568 a.C., o ano 18 foi 587 e não 586. 37 menos 18 é igual a 19. 568 mais 19 é igual a 587. Porém, esse cálculo está errado. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Em primeiro lugar, porque Jeremias não fala nesse versículo da destruição de Jerusalém, mas sim do cerco da cidade, como se pode entender lendo na íntegra os versos 1 e 2 do capítulo 32. Agora vamos ver aqui isso juntos na tela. Preste atenção. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Esse fato também é confirmado no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículos 1 e 2. Eu também vou colocar para você na tela para a gente ler junto. Preste atenção. E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela. Levantaram contra ela trincheiras em redor. Na continuação, e a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. 2 Reis 25, versículos 1 e 2. Portanto, Jerusalém foi sitiada por um ano inteiro antes de ser conquistada e destruída. E Jeremias, portanto, confirma esse fato. Aliás, Jeremias também escreveu: e no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém e a todas as casas dos grandes. Ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou todos os muros em redor de Jerusalém. Jeremias 52, 12 a 14. O que chama atenção nessa passagem de Jeremias é o 19º ano. Veja que é um número ordinal. Isto é, os anos completos eram apenas 18. Além disso, como podemos ver na imagem de um site da NASA, o eclipse do dia 4 de junho, indicado no tablete VAT 4956, não ocorreu em 568 a.C., mas sim em 567 a.C. Portanto, o cálculo correto do ano em que Jerusalém foi destruída deveria ser o seguinte: se em 567 a.C. foi o ano 37 de Nabucodonosor, o 19º ano, 18 anos completos, foi em 586 a.C. 37 menos 18 é igual a 19. 567 mais 19 é igual a 586. Portanto, eu estou assumindo, a partir desses dados que eu apresentei, que nós podemos sim afirmar que Nabucodonosor foi feito rei em 605 a.C., devido a todas as informações a respeito desse evento.
Agora, você quer conhecer outras questões cronológicas e até um problema que eu não levantei aqui no programa, então vou te dar um conselho. Vá lá na nossa página, lá no nosso canal do YouTube, Evidências NT. Aliás, se inscreva no canal do Evidências e você vai ver um conteúdo extra que eu não apresentei aqui no programa, tá bom? Você vai gostar. Agora eu quero voltar para o telão aqui para explicar para vocês mais uma coisa sobre os eventos da conquista e da ascensão de Nabucodonosor, tá bom? Preste atenção no que está aqui. Nabucodonosor tornou-se oficialmente rei no dia 7 de setembro de 605 a.C., de acordo com o nosso calendário. Mas somente no dia 1º de Nissan, de 604 a.C., isto é, na primavera seguinte, é que começou o primeiro ano oficial do seu reinado. Os meses intermediários, portanto, constituíram seu ano de ascensão e foram creditados ao reinado de seu pai, Nabopolassar. O primeiro ano oficial efetivo do seu reinado terminou na primavera de Nissan do ano seguinte, isso é, 603 a.C. O segundo ano se deu no ano seguinte e assim por diante, de acordo com Daniel capítulo 2, versículo 1. Portanto, essa época começou em 603 e terminou em 602 a.C. Daniel provavelmente chegou à Babilônia, então, durante o verão do ano 605 a.C. Aí ele começou a sua educação de 3 anos logo depois disso. Aquela educação mencionada em Daniel, capítulo 1, versículos 4 a 5, que nós já comentamos com você. Essa educação talvez começou no outono daquele ano. O seu currículo até pode não ter levado 3 anos completos. Sim, porque havia uma contagem inclusiva que complementava esse período. Então ele pode ter terminado a sua educação formal, quem sabe, na primavera do ano 602 a.C. Então, deste modo, eu posso trabalhar com a hipótese que Daniel provavelmente havia terminado a sua educação e ingressado no serviço do governo quando os eventos do capítulo 2 acabaram se desenrolando. Assim, nós temos uma forma cronológica e também astronômica, com a ajuda dos astrônomos, de ver na linha do tempo como aconteceu cada episódio e como isto tudo está de acordo com o que o texto indica. Agora o nosso programa, infelizmente, está ficando por aqui devido ao nosso horário, mas eu espero que você esteja gostando desses conteúdos. Como você vê, são profundos, abarcam muitas ciências, muitas áreas, mas a gente tem muito ainda para falar. Então, semana que vem, eu te encontro aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Um abraço e até lá!